as pessoas são marcas e as marcas são pessoas. E daí eu te pergunto, Paula, como a gente traz isso para o trabalho de mídias sociais? Então, as marcas, elas, acho que a primeira coisa quando elas ingressam no mundo virtual é serem verdadeiras. Eu acho que não tem como tu ser uma marca no mundo virtual querendo te travestir de um personagem ou querendo parecer mais do que tu é ou menos do que tu é. Eu acho que se tu tem valores que realmente representam a empresa, essa persona, ela tem que ser a representação desses valores. Então, não adianta, por exemplo, tu ires para a rede social e ser piadista, divertido, se a tua marca não prega isso, se a tua marca não é isso, eu acho que vai perdendo um pouco de valor, ou também querer parecer... Sim, marcas querendo ser adolescentes. Exatamente, não, e até mesmo querendo ser meio que felizes demais, ou até porque às vezes o público se sente enganado, que é uma coisa que a gente conversou em algumas perguntas da palestra, que era exatamente isso. Eu acho que a comunicação, ela tem que ser verdadeira e achar e subestimar o público, que o público não vai entender ou que o público vá assimilar isso sem que isso seja verdadeiro. Eu acho que é um grande desafio, né? Acho que a gente tem que pensar que as pessoas hoje em dia, elas têm muita informação e elas têm a criticidade para dizer, se tu não for verdadeiro, ela vai chegar para ti e vai te dizer: não acredito em ti, isso não é verdade. E isso a gente vê muito no Facebook ou no Twitter, que as pessoas dizendo: olha, essa marca diz que faz isso, mas na hora de me entregar, não me entrega isso. Então não adianta tu ter todo um status e todo um personagem na internet, na tua comunicação, se na hora que tu vai entregar o teu produto, na hora que tu realmente vai vender, tu não consegue responder a isso dessa maneira. O que você tem visto fora do Brasil de marcas realmente inovando nessa questão digital? Tudo que está acontecendo aqui é mais ou menos o que está acontecendo lá fora. Por a gente ter a internet de uma maneira bem ampla, e a gente consegue ter muita informação do que está acontecendo lá fora em questão de horas, né? Não é? Eu diria assim, antigamente a gente ainda demorava um determinado tempo, mas hoje em dia a gente vê uma campanha exitosa lá fora, a gente recebe e já diz: tá, o único problema às vezes é que chega aqui e diz: tá, como é que eu vou adaptar pra mim? Não, a gente tem que entender que o que funciona lá não necessariamente vai funcionar aqui, porque a cultura é diferente. Eu acho até que o público brasileiro, ele é bem mais crítico, porque lá fora não existe essa... Acho que comparado com os outros públicos, só o norte-americano é tão dependente da internet quanto nós brasileiros. A gente tem uma demanda muito grande por informação na internet. Lá fora, principalmente na Europa, as pessoas têm uma certa dissociação da internet e até abre oportunidade para o marketing de guerrilha lá fora. É muito forte. Na Europa, em Portugal, Londres, Espanha, tu vê muita coisa no marketing de guerrilha que a gente não vê da mesma maneira aqui, porque por questões de verba, por questões também de direcionamento da comunicação, tudo acaba migrando para a internet. Então, é legal a gente ver que as pessoas vão respondendo de maneiras diferentes à medida que o público também demanda. Então, no Brasil, a gente tem uma demanda muito mais forte do que lá fora, e o desafio também é maior, porque as pessoas, para que tu consiga, nesse mundo de informação, tu consiga chamar atenção e dizer: ah, eu tô aqui, sem parecer simplesmente um banner animado ou uma adaptação do que tu tá vendo na TV para a web. Paula, hoje a gente vive real e virtual se misturando, né? E isso, obviamente, reflete também no posicionamento de marcas. Para trabalhar a parte da marca tanto no real quanto no virtual, a gente tem que também entender o quanto dela é importante no universo real e o quanto é importante no universo virtual. Tem marcas que vão ser muito mais importantes o quanto elas aparecem na web do que o quanto elas estão na rua. Já tem outras marcas de produtos mais corriqueiros que elas precisam existir na web por questões já de se surge uma dúvida de saque ou tudo mais, como que isso funciona. Mas na questão do real, a gente também tem que mostrar que a marca é feita por pessoas, né? Porque às vezes a gente fica tão nessa coisa da virtualização da comunicação que se fica imaginando que existe um ente por trás que gerencia tudo isso. Então, é sempre combinar essas questões e ter o feeling e ter a sensibilidade de conseguir equilibrar dependendo da necessidade da marca. Se for uma marca, por exemplo, de um produto um pouco mais de um bem não durável, daqui a pouco a gente precisa estar mais presente na rua. Se for um serviço, o importante é tu estar na web, porque assim que a pessoa tiver a dúvida, ela quer ter alguém disposto a responder naquele instante. Tem essa coisa do imediatismo que a gente vai querer que na hora que eu digitar lá o site da empresa, no site da empresa eu tenha esse feedback. Então acho que a gente tem que sempre ter essa sensibilidade de conseguir equilibrar baseado no que a empresa está oferecendo e baseado no produto ou serviço da empresa. Sim, porque inovação por inovação não significa nada, né? Exatamente. Da importância das histórias e
E eu acho que isso se reflete muito também nas marcas, né? Que hoje a marca não pode mostrar só o serviço, mas sim as histórias que estão por trás da marca, né? De empresas mostrando histórias, mostrando também que ela não só vende o produto, mas também domina as histórias que permeiam aquele segmento que ela atua. Eu acho que isso, na verdade, é uma questão de realmente se mostrar relevante dentro do seu mercado. É não simplesmente, por exemplo, assim, às vezes tem empresas que por estarem num status tão mais alto, elas acabam achando assim, eu sou o dono do campinho e o resto me obedece. Então, acho que a gente sempre tem que ter essa humildade de ver, por exemplo, assim, uma grande empresa que é ótima no que faz, daqui a pouco ficar de olho em quem está tentando entrar nesse mercado. E como que ele está tentando entrar nesse mercado? Porque daqui a pouco essa pessoa, ela não vai ser meu competidor, ela vai ser o meu parceiro para me ajudar a construir um discurso daqui para frente. Eu acho que tu sempre tem que estar preocupado, nunca tá pensando assim, estou confortável na minha situação, estou confortável no meu momento. Por quê? Porque se tu estiver confortável no teu momento, vai ser sinal de que daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos... tu já perdeu a tua relevância, tu já perdeu a tua importância. Então, a gente até fala que as marcas são vivas e as empresas são elementos vivos, as empresas são organismos e esses organismos têm um passado e têm que projetar um futuro, tem que ter um plano a longo prazo.